Olá, povo que curte videogame! Hashtag seus lindos! Bem-vindos ao Gamepedia, o programa que toda semana te fala um paranauê para você manjar mais dos paranauês. E o Gamepedia já fez um especial sobre raios e trovões. E agora a gente continua nos elementos e a gente vai falar de fogo. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Porque fogo é muito importante, desde a época paleolítica. Por quê? Foi com fogo que a gente começou a dominar a natureza. A gente podia cozinhar as coisas, a gente podia afastar bichinhos e falar, não, senhor predador, não venha me comer, porque eu tenho fogo e coloco na sua fuça. Há um monte de indícios de que as pessoas já adoravam fogo, cremavam corpos, etc., desde muito tempo atrás, em sociedades tipo indo-iranianas. Na época da Pérsia Antiga, aquela da religião dos Zaratustra, saca? Então, diziam que eles também eram adoradores de fogo e várias civilizações faziam sacrifícios com animais e com pessoinhas. Porque o fogo é não só aquele que mata, mas aquele que vive e que purifica. O fogo significa a justiça, a liberdade, aquela coisa maravilhosa e também, claro, uma morte de algumas galeras. Mas nem sempre é assim. Em São Paulo tem a pira da liberdade, que é uma pira eterna, que tem essa coisa que a gente chama da eterna flama, porque ela fica queimando pela justiça e pela liberdade, etc, etc. Inclusive, uma das coisas muito importantes com relação a fogo aconteceu na época da Grécia. Muitos dos filósofos vão tratar o fogo como uma coisa de realmente criação, porque a gente pode dominar a natureza, o fogo também é a coisa que inspira, então faz com que a gente tenha sabedoria, e então ele é o elemento mais importante para a vida, ou trazer a vida. Eu não sei se você sabe, mas tem o mito de Prometeus, que roubou o fogo sagrado, entregou-o para os humanos, então os humanos começaram a ter ideias próprias e etc. E Zeus ficou muito puto e, como ele é um ser imortal, toda noite ele fica ali, vem o corvo, vem as aves, pica ele, come ele inteiro por dentro, fica todas as entranhas para fora, todo tadinho, e de manhã ele já refez tudo. Quer dizer, ao longo da manhã. Daí à noite vem a ave, come ele de novo. Então, Prometeus, obrigada, cara. Você foi muito legal. Já na ficção, manipulação de fogo pode ser de vários tipos. Você pode ter o poder de fogo. Você pode ser um elemental de fogo ou uma representação do fogo. Geralmente, esse tipo de personagem pode manipular, criar, destruir, explodir. Que são coisas que, obviamente, podem ser muito boas e muito ruins. Tá aí Avatar, para, né, não me deixar mentir, Avatar, o anime. E também você pode ser uma pessoa não muito legal, por exemplo, em Infamous Second Son, que o cara também, o poder principal dele é de fogo. Poucos personagens podem morrer pelo fogo e se refazer dele, mas tem alguns aí. Então a gente vai te contar coisas que acontecem no mundo dos joguinhos e tem a ver com o fogo. A primeira delas é que você tem que saber que, de Kratos a Mario, um monte de gente tem poder de fogo, não significa que eles podem necessariamente manipular magicamente aquele elemento ou representar aquele elemento. Mas fogo é uma coisa muito importante, porque quando há combate, obviamente poderes que você pode estraçalhar o outro são poderes mais legais. Aê! Tem uma galera que fica mexendo muito com fogo e daí fica meio cabeça quente. Essa é uma representação que rola. Então a pessoa é muito apaixonada ou é muito raivosa, e daí geralmente ela tem poderes de fogo. Tipo o Zaid no Mass Effect 2 e 3, ele tem essas bombas incendiárias, etc. E ele é totalmente cabeça quente. Tem a ver com isso aí, entendeu? O Kyo do King of Fighters vai virar uma tocha humana pra bater nas galera. Era legal, não era? Muito legal? Pois é, eu também gosto. O Mega Man sempre tem um vilão que é de fogo, como não ter. E é claro, você tem uma variedade aí de pokémons de fogo, que daí talvez estejam mais perto do elemental do que necessariamente o Zaid, que é só um cabeça quente. E quando você fica muito louco de fogo, você pode ficar pior do que só cabeça quente. Você pode virar um piromaníaco, sair estraçalhando tudo. Tem alguns personagens muito assim no videogame. Você lembra do Pyro do Team Fortress 2? O trailer de apresentação dele é incrível, assim, que é aquela coisa fogo, e depois ele ainda dá uma risadinha maligna. No Call of Duty, World of War e outros que tem, né, os zumbis, tem o Dr. Richtofen, que também é um piromaníaco muito louco, e tem toda uma história muito bacana, que eu não quero dar spoilers, mas você devia ir lá jogar. E ele fala tipo, veja todo o lindo sangue, ele tem ótimas falas. E é quase tipo, veja todo esse lindo fogo, né? Fala a verdade.
E como a gente falou, o fogo pode purificar. Então ele serve muito bem contra certos bichos. Por exemplo, em Skyrim, você vai matar um troll, você joga o fogo, porque dele não pode se regenerar, e continua atirando nele. Mas não só bestas selvagens, como uma metáfora aí de controle de natureza, também serve como uma coisa mágica. Então, muitas vezes, vários personagens que são do mal, para eles ficarem mortos até o final de verdade, você taca fogo. Tipo em Game of Thrones. Você não quer que as pessoas levantem. Em Diablo, por exemplo, na Nova Trista, no Diablo 3, logo no começo tem uma frasezinha, né? Você tá lá, você mata uma galera, você tá entrando na cidade e eles falam, meu, queima os corpos, não esquece de fazer isso. Porque afinal, se você esquecer de fazer, morreu. É o que acontece se você não queimar essa galera. E é claro que quando você começa a queimar umas galera, não significa que você tá queimando as galera certa. Tipo, queima as bruxas. E às vezes a sua lógica pode ser tão ruim quanto aquela do Monty Python, né? Como que faz pra queimar a bruxa? Ah, coloca ela ali, vê se afunda. Pois é, pode ser assim. E vários games meio que mostram isso. Em Castlevania Symphony of the Night, né, que é o mais incríveis dos Castlevanias, a Lisa foi queimada na fogueira, a mãe do Alucard, a esposa do Drácula. E é por isso que ele ficou tão do mal, porque as pessoas são malas e bobas. E no The Witcher 3, tem um monte de feiticeiro e bruxo sendo queimado por aí, e depois coloca os corpos dele num monte de estacas, falando, olha que bonito que a gente fez. Tudo errado. E como o fogo pode purificar, então se a gente está falando em termos de religião, ele pode queimar pecados. Concordamos? Beleza. Pensa assim. Geralmente, quando você vai usar isso, você não vai colocar num game muito sussa, alguém purificando seus pecados pelo fogo. Mas em alguns jogos bem do mal, tipo Silent Hill 2 e toda aquela coisa da Ângela e tal, o fogo é usado sim como purificação e geralmente não é uma cena muito legal, porém muito coerente, é uma coisa meio mágica, como se o fogo tivesse alguma propriedade mágica, o fogo físico. Então é uma coisa quase de dar uma surtadinha mesmo. Inclusive, em BioShock Infinite, a galera que é religiosa louca, os Firemans, quando eles vão enfrentar o protagonista, eles falam um monte de coisa ali. E uma das coisas mais importantes é o fogo limpa, sacou? Esse é mais ou menos o propósito. Claro que você pode fazer isso meio que na vida real, mas daí de outro jeito, não é que o fogo tem propriedades mágicas, ele tem as propriedades que ele tem mesmo. Tipo a Lara Croft no novo Tomb Raider, no reboot. Ela tá lá toda na sofrência e tal, passando mal, ela tem um ferimento enorme, o que ela faz? Pega o fogo e cauteriza a ferida. Isso também é uma referência de que o fogo limpa, mas não mágica. E se você quer só magia, a ultimate poder incrível do fogo geralmente aparece em videogame. Mas daí não é uma coisa física, é só de magia. Tem alguns jogos, inclusive, que ele não tem nem a cor vermelha, ele pode ser de qualquer cor, azul, verde, porque ele é um fogo místico. Tem um Pokémon, que, gente, eu vou falar o nome se eu errar, desculpa, tá, amigos de Pokémon, eu gosto de Pokémon, chamado Ho-Ho's. E ele tem uma magia chamada Sacred Fire, que é tipo última magia de fogo, passa mal, e daí vem várias corzinhas e tal, ele acerta o cara. E outro jogo muito interessante que usa isso são basicamente todos os jogos da série Final Fantasy, com o Summon, a invocação do Ifrit. Inclusive, na maioria deles, quando aparece o Ifrit, aparece uma frasezinha escrito Hellfire, que é tipo, basicamente o ao contrário aí do Pokémon. Enquanto um usa o fogo sagrado, o outro vai usar o fogo dos infernos. Mas ambos funcionam para você simplesmente destruir todos os seus inimigos. Para mim, qualquer coisa que tenha a ver com Fênix, porque eu acho que a Fênix é a mais legal entre os elementais de fogo, porque ela simboliza exatamente a morte e o nascimento. Ela morre, Então, desde Harry Potter, enfim, tudo isso serve como uma boa dica. Mas a dica que eu quero dar hoje é uma dica que vai pegar essa coisa da Fênix e fazer um twist, porque é numa sociedade distópica, onde, inclusive, queimar livros é a coisa mais normal do mundo. Fahrenheit 451. Vai ler isso aí. Tem um filme também da década de 60, mas vai ler, né, gente? Porque, afinal, é sobre queimar livros. Eu acho irônico se você ler. É muito mais legal. E, obviamente, ele vai pegar toda essa coisa do fogo transformador e vai dar uma modificada. Mas eu acho legal. Essa é a minha dica da semana. Semana que vem eu volto com mais. Se você quiser me pedir um tema para eu explorar aqui no Gamepedia, manda e-mail no ignbrasil@ign.com e semana que vem eu tô de volta. Beijo, tchau!